Amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta oportunidade em que nos encontramos aqui para falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Sou um auxiliar na casa do Senhor, congregamos no Ministério Adebras, da Zona Norte da Grande São Paulo. Meus amados irmãos, pessoas amigas, gostaríamos de compartilhar um pouco as maravilhas de Deus e as coisas que estão escritas em Sua palavra. Gostaria de compartilhar com os santos algo que nos chama a atenção, aquele milagre que aconteceu na vida de Naamã. Está registrado na Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. No versículo 10 está escrito: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. O porquê 7 vezes? Isto nos chama a atenção porque naquela ocasião algo desta natureza, deste acontecimento, ainda não tinha acontecido. Agora, o porquê 7? Na Bíblia, amados irmãos, pessoas amigas, você sempre ouvirá 7. Se pesquisar dentro da palavra de Deus, desde o primeiro livro do Gênesis até o Apocalipse, você encontrará 7. E isso nos chama a atenção porque Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Por que não somente uma vez? Porque na nossa ótica humana, sempre queremos resolver as coisas de uma só vez. Na ótica divina, ela é diferente. Deus tem seus planos, Deus tem seus meios gloriosos para operar e para realizar o milagre em nossas vidas. Desde o livro de Gênesis até ao Apocalipse, encontraremos diversas vezes sobre o termo desta palavra 7. Antes que os 7 mergulhos de Naamã acontecesse, houve 7 acontecimentos fundamentais para que possamos entender o porquê este milagre aconteceu. Então, amados irmãos, vamos averiguar do versículo 1 do texto em referência até aonde sucedeu o milagre. Do versículo 1 ao versículo 3, simbolizando o primeiro mergulho, surge no cenário desta história uma menina. Ela leva a profecia de saber que Deus pode realizar o milagre por meio do profeta Eliseu. De certa forma, esta menina foi levada cativa para a Síria, e esta menina se tornou empregada da mulher de Naamã. Agora vejamos bem o testemunho desta menina.
A menina acreditava no profeta. A menina acreditava na profecia da palavra de Deus. O testemunho desta menina foi tão forte, tão impactante. Devemos até mesmo especular que esta menina, ela deve ter narrado algum milagre para a sua senhora, porque a sua senhora acreditou na palavra, acreditou na profecia. Sua senhora acreditou na profecia e a menina, ela intimou Naamã, dizendo: se o meu senhor estivesse em Samaria, o profeta lhe restauraria de sua lepra. Glórias a Deus. Simbolizando o segundo mergulho, houve uma manifestação de fé. Houve fé na esposa de Naamã, porque essa fé que entrou em seu coração motivou-a de tal forma que ela disse a Naamã. Houve fé nele, no próprio Naamã. E houve fé no rei da Síria. A fé veio a eles quando eles ouviram a palavra. Então, houve uma divulgação de fé naquela família. A mulher recebeu a fé na palavra, creu. Naamã ouviu a palavra, creu. Contou ao rei da Síria e houve fé no rei da Síria para depois enviar Naamã a Israel. Houve uma divulgação da fé. A fé ainda continua neste presente tempo em que vivemos. Uma das maiores riquezas que toda a humanidade precisa. Fé para conquistar grandes coisas espirituais de Deus. Não me refiro a bens materiais, as coisas desta vida, mas sim coisas sobrenaturais, vindas diretamente de Deus, o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que a fé, ela chama à existência as coisas que não existem. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Glórias a Deus. A fé, ela te faz ver aquilo que o homem natural não consegue ver, porque ele não tem fé. Na palavra de Deus, nós entendemos que pela fé, o mundo inteiro foi criado por esta palavra, por meio da fé. E a Bíblia ainda vai mais longe e a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Simbolizando o segundo mergulho. Quando chegamos, simbolizando o terceiro mergulho, houve sabedoria no rei da Síria para enviar Naamã a Israel atrás de sua cura. Houve sabedoria naquele rei para enviar Naamã à cidade de Israel a buscar a sua cura. Nestes dias em que nós estamos vivendo, há uma falta tão grande de sabedoria de Deus para a humanidade de hoje, para que possam resolver os seus problemas, as coisas difíceis que estamos enfrentando.
As pessoas não têm onde basearem sua fé, sua confiança, sua esperança, o qual o absoluto de tudo isto seria a palavra de Deus, a qual daria sabedoria a estas pessoas, mas elas não buscam esta sabedoria que vem da parte de Deus. E a Bíblia diz que com a sabedoria se edifica a casa. Provérbios 24, versículo 3. É a sabedoria que pode ajudar a humanidade agora a se livrar de todos os laços do mal, a saírem da corrupção, do pecado, da idolatria, das mazelas que distanciam as pessoas do grande e todo-poderoso Deus. Se houvesse sabedoria das coisas de Deus na humanidade, talvez a circunstância do mundo estaria em dias melhores. Não estaríamos atolados nesta completa corrupção que existe no mundo, aonde não existe mais temor no coração das pessoas. Suas mentes já estão cauterizadas, pervertidas por causa da idolatria, da vaidade e da profanação, da promiscuidade das coisas que todos nós estamos presenciando nestes dias. Simbolizando o quarto mergulho, faltou discernimento no rei de Israel para entender a carta do rei da Síria, que não se tratava das guerras da época, mas de uma outra questão. A falta de discernimento na vida das igrejas, na vida de muitos homens de Deus, tem sido uma grande derrota, um grande fracasso para a vida de milhares de pessoas, para muitas congregações. Pessoas estão completamente enganadas, iludidas com o erro, com a pregação falsificada da palavra de Deus, onde as pessoas só conseguem olhar e ver aquilo que está abaixo do sol para cá, para a terra, abaixo da lua até chegar à terra. Não tem uma visão divina de Deus para olhar além destes céus que os nossos olhos contemplam, para alcançar as promessas daquele que é eterno e daquele que disse: eu vou ao Pai. Quando eu for, voltarei a vós e levarei para mim mesmo. A falta de discernimento dos ministros de Deus, que já não sabem mais falar o que é correto diante de Deus. E a Bíblia diz: apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Na carta de Judas, no capítulo 1, encontramos isto. A palavra de Deus, ela nos faz entender que devemos ser 10 vezes mais sábio no discernimento para ensinar o povo diante de Deus. As pessoas se preocupam em ensinar seus congregados a prosperar na vida, a adquirir bens materiais para este mundo. Mas do que adianta estas coisas se tais pessoas hão de morrer? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo.
E se tais pessoas não partirem deste mundo para a eternidade, salvas em Cristo, para herdarem a vida eterna, do que adianta eles terem alcançado o glamour, todas as coisas boas que este mundo pôde lhes dar, e perderem a salvação de suas almas? O discernimento poderia livrar milhares de pessoas da perdição do inferno. Glórias a Deus. No quinto mergulho, simbolizando o quinto mergulho de Naamã, houve maravilhas em Naamã, porque ele acreditou de tal forma, houve maravilhas em sua mente, em sua compreensão, que quando ele se encontrasse com o profeta Eliseu, Eliseu iria aparecer diante dele, por ele se julgar altamente um general, capaz, homem temível, respeitável. Houve maravilha na sua forma de entender as coisas, que o profeta iria aparecer diante dele, iria erguer suas mãos aos céus, fazer aquela oratória linda e maravilhosa, passar as suas mãos nas feridas e lhe curar daquela enfermidade. Mas grande foi a sua decepção, porque o profeta Eliseu não olhou nem na cara de Naamã, mandou seu servo ir se encontrar com ele, dizendo: vai ao rio Jordão e mergulha 7 vezes. Naquela época, os profetas não adulavam, não alisavam. Naquela época, a palavra de Deus era tão sagrada, era um ouro tão precioso que existia dentro dos profetas daquela época, que de forma tal que eles nem olhavam na cara daqueles orgulhosos, daqueles arrogantes. Houve uma outra ocasião na vida do profeta Eliseu, em que o rei Acabe e Josafá convocaram Eliseu para realizar algo em nome do Senhor para eles. O profeta Eliseu lhe disse com muita audácia e coragem: Acabe, vive o Deus eterno, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu não olharia nem na tua cara. Assim disse o homem de Deus. Se nos dias em que estamos vivendo, os profetas de hoje ainda tivessem esta coragem, esta audácia, para não falsificarem a palavra de Deus, mas falar a absoluta verdade que Deus o manda, as circunstâncias da vida de muitas pessoas seria mudada. O profeta não foi nem olhar a Naamã. Em primeiro lugar, Deus realiza um milagre como Ele quer. Nós não devemos estabelecer uma forma ou uma regra de como Deus vai realizar o milagre em nossas vidas. Deus é soberano. Deus realiza o milagre independente da forma como nós pensamos ou imaginamos. Basta tão somente nós acreditarmos que Deus é capaz de realizar o milagre, e Ele vai fazer o milagre. Da forma como Ele quer, da forma como Ele determina, Ele vai realizar o milagre.
A melhor forma de recebermos o milagre, a cura, a bênção, é acreditar, é crer que Ele é capaz. Não importa como Ele vai realizar, porque Ele pode todas as coisas. Naamã quase perde a bênção por determinar que seria curado da forma como ele imaginou. Glórias a Deus. Simbolizando o sexto mergulho, houve uma grande ciência nos servos de Naamã. Porque Naamã estava indo embora indignado, estava completamente perdendo a sua bênção, estava voltando para a sua terra. E houve uma ciência tão grande na vida dos servos de Naamã, que os servos chegaram para ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido uma grande coisa, o Senhor não o faria, porque o Senhor é um grande general. Meu pai, mas o profeta pediu tão pouco. O profeta só pediu que o Senhor mergulhasse 7 vezes no rio. Foi quando que, com a ajuda de Deus, o próprio Naamã entendeu: realmente o profeta me pediu pouco. Aleluia, glórias a Deus. Os servos disseram: ele pediu tão pouco. Nisto nós entendemos, amados irmãos, pessoas amigas, que houve uma grande ciência aqui neste momento. Porque nós entendemos que quando um senhor ensina a um servo, isto pode ser entendido como sabedoria. Mas quando um servo ensina seu senhor, isto ultrapassa a razão da sabedoria, lhe dando o título de ciência. Isto foi o que aconteceu. Estes servos de Naamã receberam esta graça de ensinar seu senhor para que eles não perdessem a sua bênção, para que Naamã não perdesse a sua bênção. Naamã estava indignado, voltando para casa. Mas vemos que Naamã jamais alguém, em alguma ocasião de sua vida, já tivesse lhe ensinado aquilo que nós entendemos, o significado de humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos e sereis exaltados. A derrota na vida de muitas pessoas, inclusive de muitos santos de Deus, é porque perderam o sentido original da palavra humilhação. Jesus dizendo no seu ensino maravilhoso: entra na tua casa, vai ao teu quarto, abre a porta, entra no teu quarto, te ajoelha, te humilha, apresenta as tuas razões a Deus, implora a Deus, Deus te ouvirá. Noutras palavras, te humilha em secreto perante Deus, e Deus vai te exaltar no tempo certo. A sorte de Naamã é que o profeta Eliseu nem o acompanhou, porque audacioso e corajoso, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, certamente o profeta Eliseu iria lhe dar mais uma palavra de humilhação, lhe dizendo: Naamã, quem tem lepra é você que precisa se humilhar. Muita gente está leproso, com o orgulho, com a vaidade,
com arrogância dentro de seus corações e ainda não querem se humilhar. Cuidado, que você pode encontrar um Eliseu de Deus por aí. E ele vai esfregar em tua cara esta palavra de que você necessita se humilhar diante de Deus para receber a tua bênção. Glórias a Deus, glórias ao eterno nome do Senhor. Bendito seja Deus por toda a eternidade. Simbolizando o sétimo mergulho, amados irmãos, no sétimo mergulho, a cura acontece. No sétimo mergulho, fica evidenciado por Deus a todos nós que quando nós obedecemos a Deus como Ele determina, como Ele manda, a cura acontece. Aleluias, glórias a Deus. Depois dos 7 mergulhos de Naamã, nós entendemos dentro das Escrituras Sagradas que houve 7 representações do Espírito Santo de Deus para que o milagre acontecesse. Você pode verificar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a primeira carta, que fala a respeito dos dons espirituais. E em todo o contexto da história de Naamã até o milagre acontecer, houve 7 manifestações do Espírito Santo para que o milagre de Deus pudesse acontecer na vida de Naamã. Nós falamos sobre a menina. A menina levou a profecia. Nos dons espirituais você vai encontrar profecia. Nós falamos sobre fé. Nos dons espirituais você vai entender que esta palavra fé está inserida nos dons espirituais. Nós falamos sobre sabedoria. Você também vai ver que está escrito sabedoria. Falamos sobre discernimento, o que faltou no rei de Israel. Nos dons espirituais você vai ver esta palavra discernimento. Falamos no 5º mergulho sobre maravilhas. Você vai ver que houve maravilhas. Nós falamos no 6º mergulho de ciência nos servos de Naamã. E foi uma das razões que ele garantiu a sua bênção. No 6º mergulho houve ciência. No 7º mergulho houve cura e restauração, que também está inserido. Todos estes acontecimentos, eles são dons espirituais que a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, narra os dons espirituais. Primeiro, profecia. Segundo, fé. Terceiro, sabedoria. Quarto, discernimento. Quinto, maravilha. Sexto, ciência. Sétimo, cura e restauração de Naamã. Então, amados irmãos, pessoas amigas, talvez isto seja um dos significados, o porquê o profeta Eliseu disse a Naamã que mergulhasse 7 vezes e não somente uma. Entenda bem, amados irmãos e amigos, todas as coisas que Deus mandar e determinar que você faça em sua vida, o propósito de Deus é absoluto e só poderíamos entender depois que obedecermos literalmente tudo o que Ele nos pede para alcançar a bênção. Se a humanidade quiser cura para todos os seus problemas,
Se os homens, as mulheres de todo o mundo quiserem a solução para todos os seus problemas, eles devem mergulhar no rio da palavra de Deus, para que todos os seus problemas possam ser resolvidos. Mergulhar no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus, ela vai te trazer cura, libertação para a tua alma. A palavra de Deus vai te livrar do inferno. A palavra de Deus vai te dar a vida eterna. A palavra de Deus, ela vai ter o poder absoluto em tua vida de realizar aquilo que nenhum homem na terra seria capaz de fazer por você. Eu digo esta palavra a você, também falo a mim. Todos nós, a humanidade da terra, devemos mergulhar de corpo, alma e espírito nesta palavra soberana de Deus, porque ela vai resolver os nossos problemas terrenos e ainda vai nos transportar para o reino eterno de seu Filho, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em qualquer lugar no mundo aonde você se encontrar, ouça a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus como fonte única de instrução para lhe dar a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Que o Deus eterno possa iluminar a sua mente, o seu coração, e você possa se arrepender de todos os seus pecados em vida e aceitar o Filho de Deus como Salvador pessoal de sua alma, para que lhe seja garantido por Deus a vida eterna com Ele, para a sua glória eterna e para a sua eterna felicidade com Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até a próxima ocasião, ao próximo vídeo, a próxima mensagem, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus para todo o sempre. Amém.